ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11. A gente vai fazer uma leitura um pouco extensiva, né? A minha esposa ainda fala, você não pode ler isso tudo, não, mas tem que ler isso aí, entendeu? Glória a Deus, porque tem gente que está sem a Bíblia, porque texto sem contexto gera heresia, né? O povo tira um textinho lá pequenininho e cria um monte de coisa. A gente tem que ler o contexto. Quando eu falo, você procura 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Quem encontrou, diga glória a Deus. Traz um tema: dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, porque foi o tema da mensagem. Diz assim: nisto, porém, que vou dizer a vós, não vos culpo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhas os que nada têm? Quem vos direi, louvai-vos-ei nisso? Não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que tu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não dissemina o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em sua casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las a lei quando for ter convosco. Levanta a Bíblia Sagrada do céu, abre o seu coração e fala assim: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me ensina e me fortalece em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje culto de Santa Ceia, também culto da família, não é isso? Amém?
Deus propôs no meu coração esta mensagem que a gente tanto ouve. Quem é membro do corpo do sangue de Cristo? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Quem é membro, vai participar. Os demais são visitantes. Cadê os visitantes agora? Levanta as mãos. Amém? Se nós recebemos eles como, sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Amém? Nós vamos falar a respeito do que a gente ouve toda Santa Ceia. Toda Santa Ceia, quando vamos participar, o diácono, o presbítero, sempre lê o versículo 24 e 25 desta mensagem. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E este é o cálice do Novo Testamento. Mas nós não vamos a fundo no que isso quer dizer. Muitos, às vezes, estão como o povo de Coríntios. O povo de Coríntios, após ser orientado como deveria ser na Santa Ceia, uma comunhão para poder participar, para poder lembrar do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que a profanação da Santa Ceia causou censura de Paulo na igreja de Corinto. Por quê? Porque eles não estavam tendo a unidade de partilhar, eles não estavam tendo a comunhão do corpo de Cristo, porque aqui por enquanto está o pão e o suco da vide, mas quando é apresentado, representa a memória do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, esta cruz do Calvário, parte do sangue de Jesus. A Bíblia então nos diz que o próprio Paulo escreve uma carta e ele começa dizendo: nisto porém que vos vou dizer, não vos louvo. Ele estava triste, porque não é desta forma que a igreja deve proceder. Não é cada um para si, não é eles traziam e comiam, e aqueles que não tinham nada ficavam sem comer. E a ceia do Senhor nunca foi assim. A Bíblia diz que até a multiplicação do pão, Jesus ordenou que todos se ajuntassem, fizessem grupos de 50, grupos de 100, e ali esperassem o partir do pão e do peixe, para que pudessem comer junto, em comunhão, como um só corpo, como uma somente, porque aqueles que estão em Cristo não é só um, mas são muitos em um só corpo de Jesus Cristo de Nazaré. E é em memória dele que nós celebramos a Santa Ceia. Não fazemos isso aqui por ritual, não, mas como está escrito: todas as vezes que fizerdes, todas as vezes que comer, todas as vezes que beber, você anuncia a morte de Cristo até que ele venha. Pastor, não estou entendendo. Isso é para você lembrar o nome de Jesus te amou. Quantas vezes nós reclamamos, nós murmuramos que ninguém nos ama, que ninguém nos dá atenção. Cristo nos amou ao ponto de se entregar, irmãos. Quem estava aqui a última vez que eu preguei aqui? Lembra? A Bíblia que eu falei que o próprio Jesus, ele se entregou. Por quê? Porque o homem não tinha poder sobre ele. Como o homem poderia alcançar a divindade de Jesus? Porque mesmo sendo homem, ele era como o Pai que o enviou, onisciente, onipresente, onipotente. Ele tinha todo o poder nas suas mãos. Por isso que quando os servos dos escribas e dos fariseus foram buscar, ele se entregou. Porque lembra que ele falou para Pedro? Ele falou: Pedro, porventura não poderia eu pedir uma legião de anjo e o meu Pai não mandaria, mas por hora deixai assim, para quê? Para que se cumprisse a escritura, para que ele pudesse pagar pela minha e pela sua iniquidade, para que ele pudesse com o seu sangue pagar os nossos pecados e a minha da salvação.
E nós estamos esquecendo o foco de Jesus. Muitas vezes, entenda bem, não estou dizendo que o Senhor não tem prosperidade para nos dar, mas muitas vezes esquecemos o nosso foco como servos do Senhor. A Bíblia diz que quando o Senhor nos chamou, ainda sendo escravos, a Bíblia diz, de Coríntio, era aqui, irmãos, capítulo 2, versículo 9, e saber se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que como crês no coração para a justiça e com a boca se confessar para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Quando nós confessamos a nossa vida a Cristo, nós confessamos para ser servos, discípulos do Senhor, para sermos parte do teu corpo, do teu sangue, não para sermos servidos, mas para servir a necessidade um do outro, como Cristo nos ensinou, em comunhão, em amor, em respeito, e acima de tudo, o nosso alvo não pode ser casa, carro, cura. Não, o nosso alvo tem que ser a salvação da nossa alma. Quem está compreendendo, bate uma salva de palmas. O sacrifício de Cristo não foi para nos garantir um carro do ano. O sacrifício de Cristo não foi para nos garantir uma mansão, como muitos têm distorcidos. Não, o sacrifício de Cristo foi para nos dar direito da remissão dos nossos pecados. E aquele que foi o Cordeiro Mudo, que foi morto, não é como o da Páscoa, que todo ano tinha que celebrar, que todo ano tinha que pedir perdão. Não, é um sacrifício vitalício. O próprio Filho de Deus veio, morreu e pagou o direito de sermos chamados filhos de Deus, nos afastou do pecado e nos conciliou novamente com o Senhor, nosso Deus. Anuncie que o Senhor nos amou ao ponto de se entregar e morrer, ser pisado, ser maltratado. A Bíblia diz, irmãos, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e movido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, em nossa mente, em nosso coração, tem que estar alicerçada, como a irmã disse. A igreja parece que está fria, sabe por quê? Porque esqueceu o quanto Jesus te amou, o sacrifício de Deus para você. Está aqui hoje sentado, confortado, bem vestido, bem alinhado. Saiba que alguém te amou ao ponto de ser inocente, ser pisado, ser ferido, ser moído e transpassado, para que hoje nós possamos lembrar do amor imenso que Ele tem por meio de você, para rever os nossos pecados, para perdoar os nossos erros. Ainda a Bíblia diz, no erro, Cristo nos amou. Ainda no erro, Ele olhou para mim, para você, e viu uma joia rara. Então valorize-se. Você não é qualquer um, você é parte do corpo de Cristo. Você é uma peça importante para esta igreja, para Cristo. Ah, pastor, mas eu ainda não sou membro. Mas Ele te amou, te deu direito. Basta você também reconciliar com Cristo. Como eu li aqui, confesse diante dos homens as
aceite a Cristo como o único e suficiente Salvador e deixe Ele salvar a tua alma também, porque aquele que não confessa, o próprio Jesus disse, aquele que não participa do meu corpo e do meu sangue, este não tem parte em mim. A igreja de Coríntio estava banalizando a Santa Ceia e foi repreendida por isso, porque não estava dando devido valor à Santa Ceia. Paulo os orientou, Paulo os ensinou e disse, porque ela glória a Deus. A igreja era formada por pessoas simples e muitos antecipavam suas próprias ceias e envergonhavam os que nada tinham. No versículo 21 e 22, olha o que está escrito: porque comendo cada um tomava antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes casas para comer e para beber, ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. Que vos direi, louvai-vos em isso, não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse a todos que estavam ali, reunidos, separados, entenda, a Santa Ceia. Às vezes muitos questionam, por que, pastor, a Deus e a amor não deixa qualquer um tomar a Santa Ceia? Porque é como está escrito lá, mais à frente, aquele que toca indignamente, ele toca para a sua própria condenação, se tornando culpado da morte de Cristo, porque não precisa o corpo, então ele se torna culpado. Mas quando você participa com a sua vida íntegra, limpa, reta diante do Senhor, este não é mais o corpo, este não é mais o pão, mas é o corpo, este não é mais o suco, mas é o sangue que nos purifica de todo mal. Quem crê pode bater na chave. Para Jesus, mas galera, palmas para Jesus. E não adianta, irmãos, ao tocar aqui, somente você pode analisar a sua vida. Se você é um membro da igreja, não tem como eu impedir você de tocar. Não tem como eu impedir você de beber, mas a própria Bíblia nos diz aqui, é por isso que há no meio de vós pessoas fracas e doentes, e outras até mortas. Aqui a Bíblia fala de morte espiritual. Pessoas que perderam o amor, pessoas que não têm amor ao seu próximo. Pessoa que tanto faz como tanto fez, meu pastor. Hoje é Santa Ceia. Mas o meu vizinho está aqui em casa, eu não vou. Não, eu não vou porque eu estou com uma dorzinha de cabeça. Se é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica, que repreende a enfermidade, que cura, que salva, que liberta. Quando mais fácil você está, você participar, quando você fortalecer o corpo do sangue de Jesus Cristo. É na ceia, é lícito sim que haja no meio de vós. A Bíblia diz: aqueles que sejam fracos, aqueles que nem têm, os que vão escandalizar, para que se manifestem os fiéis, mas não para apontar, não para acusar, mas para fazer como Jesus, para ir até onde aquele que está caído dar as mãos. A Bíblia diz: se o justo cair, 7 vezes o Senhor levantará. Então quem somos nós para julgar, para apontar? Vamos ser como Cristo, vamos amar a igreja. Lembra quando Pedro negou ele 3 vezes? Ali ele disse: olha, na última Santa Ceia, todos vocês vão se dissipar, eu vou ficar sozinho. Pedro bateu no peito e disse: eu nunca te negarei, Senhor. Na última Santa Ceia, Pedro falou: eu nunca te negarei, ainda que eu tenha que morrer, eu não te nego. Irmãos, isso era 10 horas da noite. 11 horas Jesus foi preso depois de uma oração.
Ele foi para o monte, chamou 3. E lá no monte ele abriu o seu coração para Deus. Ele pediu, preste atenção, o Filho de Deus. O único momento de fragilidade na Bíblia que Jesus apresenta foi este momento. Ele estava contemplando tudo que ia acontecer com ele. Fecha os teus olhos, não dorme não, imagina. Uma pessoa inocente, vendo o que iria acontecer com ela, ela iria ser chicoteada, os seus órgãos chegaram a ser expostos, de tanto que ele apanhou, porque o azorrague, o chicote, era couro com metais e ossos amarrados, e ele foi chicoteado, ele foi espancado, ele passou por vergonha pública, foi cuspido a sua face, ele arrastou uma cruz pesada. Ah, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Ele passou tudo isso para que eu e você hoje pudéssemos ter direito de remissão dos nossos pecados, perdão dos nossos erros e direito da salvação da nossa alma. Então fazer isso em memória do Senhor Jesus, anunciando a sua morte, o seu sacrifício. Ele agoniou, irmãos, naquele monte. Ele clamou e disse: Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas aí, quando ele orou assim, ele viu eu e você merecendo. Porque quando ele orou, pediu ao seu pai para afastar o cálice dele, ele voltou lá onde estavam os 3 que ele chamou e pediu: olha, Pedro, João, Tiago, ora por mim, 1 hora, vigiai comigo. Quando ele voltou, sabe o que aconteceu? Olha que amor tremendo. Depois de ter multiplicado o pão, feito o outro andar sobre a água, ressuscitado de defuntos, Jesus pede para 3 homens orar por ele. Olha o poder da oração. Glória a Deus. Jesus era filho de Deus e ele fazia o quê? Orar. Buscar. Aleluia. Pastor, eu estou entendendo. Você vai participar da Santa Ceia. Quantas horas você orou hoje? Não, perdão. Quantos minutos você orou hoje? Quantos segundos você orou hoje? Estava comentando com a minha esposa. Estava saudoso hoje. Eu vi esse irmão ali, meus olhos enchiam de água. Quem lembra do irmão divino? Minha cidade ele passava por fazer aquele não é doido, mas era meu exemplo de fé. Todo dia, 5 horas da tarde, o irmão divino estava na porta da igreja. Você passava lá e ele estava lá assim. Ele me ajudou a ganhar para Jesus. Senhor, envia o povo para essa igreja. Senhor, o povo tem que ver o tanto que o Senhor é maravilhoso. O Senhor envia o povo. Aí o povo olhava assim, olhava para ele e dizia: que homem sofredor, ele sozinho dentro da igreja. Mas quando dava 7 horas, lá na cidade de Luz, o povo estava orando na primeira oração. Entenda isso. Eu cheguei a presenciar esse tempo. Levantava a mão, o povo caía endemoniado lá do lado de fora, tinha que ser arrastado para dentro da igreja. Por quê? Porque eu não tinha comunhão. Eles falavam em nossa voz, eles oravam uns pelos outros. E hoje a nossa oração está sendo materializada, está sendo egoísta. Nós não temos forças para orar. Você pode perceber, a prova espiritual é essa, irmãos. Quando a gente dobra o joelho, a gente não consegue mais orar. A gente ora: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, liberta fulano, Senhor, muda aquela vida, eu estou sendo perseguido, Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz: orais uns pelos outros. Os discípulos perguntaram: e como seremos conhecidos? Pelo poder que eu vos dou, foi isso que Jesus disse? Não. Pelo amor que tendes uns pelos outros. Deus do Deus vivo. Pastor,
pastor, eu estou entendendo. A Santa Ceia do Senhor é para termos comunhão, é para nós sermos unidos em um só corpo, como Cristo é a cabeça. Não podemos fazer como o povo de Corinto, não. Entenda. A repreensão não é para quem não se ama, a repreensão é para quem ama. Você só repreende, só corrige aquele que você ama. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se um filho seu faz algo errado, você vai deixar ele continuar naquele erro, sim ou não? A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. Zeloso quer dizer o quê? Cuidadoso. Ele quer você cada vez mais próximo dele. Então, se ele está despertando você, é porque ele te ama, é porque ele não quer que nenhuma alma se perca. Ao participar da Santa Ceia, participe, mas pelo menos nesta hora, participe lembrando quem é e o porquê você está participando. Não é a ritual da Deus, não é um costume, mas é um ensinamento do próprio Cristo. Lembrai de mim e de tudo que eu fiz para você, o direito da salvação da sua alma. Quem está compreendendo pode bater uma salva de palmas. Você está fraco, Cristo. Orem uns pelos outros. O próprio Jesus pediu oração, não é errado, não, irmãos. Ô irmão, estou fraco, ora por mim. Não é algo de se disciplinar, não. Deus preparou o povo de Deus para estar aqui à frente. Chegou o pastor, misericórdia. Eu estou fraco, pastor, não estou dando conta de orar. Eu estou com um problema, ora por mim. Chama alguém de oração para estar perto de você, para te levar para perto de Deus. Não é vergonha, não. O próprio Cristo pediu para os seus discípulos orarem por Ele. Eu tenho uma intercessora dentro de casa, irmão, que eu acordo de madrugada, dá flores. Ela está lá orando, Senhor, guarda minha casa, guarda minha família, guarda meu esposo. Muitas vezes eu nem levanto para orar do lado dela. Eu estou sendo realista com você, porque não adianta eu dizer que, mentir aqui, o Senhor conhece. O que seria eu sem os meus intercessores? Aleluia! Você precisa de se revestir de pessoas que oram por você, não de pessoas que te dão legalidade para o pecado. A Santa Ceia, pode ler na Bíblia, não era com 5.000 homens, fora mulheres e crianças, não. A multiplicação do peixe e dos pães não era a Santa Ceia. A Santa Ceia era coisa restrita, era coisa de intimidade. Foi o que o próprio Paulo disse: o que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensinei. Que na noite que o Senhor ministrou a última ceia, Ele queria ter um particular com os discípulos, Ele queria ter comunhão com os discípulos. Vai lá e prepara um lugar para que para nós termos a Santa Ceia. Deixa eu acabar de comer. Deixa eu acabar de comer pão, peixe, pode ler lá. Não é isso, pastor, que está lá na Bíblia? Nós vamos celebrar a ceia. A ceia era um memorial da saída do Egito, da liberdade do cativo. Mas após Cristo, não precisavam mais celebrar a Páscoa. A Páscoa não é, irmãos, para comer chocolate como o povo ensina aí no mundo, não. A Páscoa era para comer pães amargos e suco amargo, pão sem fermento e suco de ervas, para lembrar do cativo, para lembrar do tempo da escravidão. E a Santa Ceia é para lembrar também de uma libertação, qual? Da condenação da nossa alma, para lembrar que Cristo pagou o direito de salvação. Então nós vamos participar hoje. Enquanto eu falo, você vai analisando a sua vida, como você está diante do Senhor. Ah, pastor, eu estou fraco. Entenda o que Paulo disse aqui: se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados, porque ninguém vai se autocondenar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Deus preparou a hierarquia na igreja.
Se você está fraco, você tem a quem recorrer hoje na igreja. Ele não está aqui para te julgar, para te criticar, não. Se você está fraco, procura ele vai te orientar. Olha, vamos fazer campanha, vamos orar, vamos buscar. Ah, não, pastor, esse mês eu não estou preparado para participar da ceia. Mas ele nem sabe por quê, porque você não tem mais comunhão com o anjo da igreja para poder contar o que você está acontecendo. Aleluia! É por isso que a igreja fica fraca, é por isso que a igreja fica fria. Porque quando somos unidos, ninguém há que possa nos vencer. Porque nós somos humanos, mas Cristo é a cabeça, é o que nos guia, é o que nos orienta, é o que nos fortalece, porque vamos buscar a união, irmãos. Glória a Deus! Para que Cristo possa resplandecer em nós. Não há um mais importante do que o outro, porque o diácono é importante, sim. Se fosse só o diácono aqui, a igreja vazia, eu ia dar ceia, ministrar ceia, para quem? O pastor é o mais importante da igreja, dá honra a quem tem honra. Mas se o pastor sem as ovelhas, ele vai pregar para quem? Ele vai orientar e ensinar quem? A ovelha sem pastor não é ovelha. Então todos nós somos importantes. E o visitante é mais importante ainda. Por isso que nós estamos aqui pregando, ensinando. E Jesus te ama, Jesus está em propósito de vida para você diferente. Muitas vezes a gente quer gritar, quer explodir, mas não resolve, entrega para Jesus. Porque é como está aqui, o próprio Jesus ensinou. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. Foi prometido um novo concerto lá no livro de Jeremias 31. Glória a Deus. Que haveria um concerto, já estou finalizando para ministrar a ceia. Que Jesus viria para nos dar esse direito, o sacrifício perfeito. Nós não temos que sacrificar, nós temos que crer. Nós temos que ter em memória tudo que Cristo fez para mim e para você. E ao tocar aqui, irmãos, não faça como o povo de Corinto, não. Isso aqui não é comida, isso aqui não é bebida. Isso aqui é para proclamar a vinda de Jesus. Ainda que para o mundo pareça loucura, para mim e para você é uma viva esperança que Cristo vai voltar para nos buscar. Cuidado, porque onde está o teu coração, o teu tesouro está lá. Tem muita gente procurando aí fazer campanha para casa, para cá. Isso não é errado, não, irmãos. A Bíblia diz que se nós formos fiel, Ele tem para nós aqui o melhor dessa terra. Aleluia! Glória a Deus! Se nós formos fiel, Ele vai nos recompensar. Mas Ele também diz: louco, trabalhaste a vida inteira, amontoaste celeiros e celeiros, mas e hoje? Fica a última pergunta. Hoje, se pedires a tua alma, em outras palavras, se hoje você morrer, você tem certeza para onde vai a sua alma? Você já parou para pensar isso, irmãos? Glória a Deus! Como está a sua vida espiritual diante do Senhor? Hoje, se Jesus voltar para você hoje, após a Santa Ceia, como eu vi um vídeo, o irmão pegou a oportunidade, pregou, virou, olhou para o céu e disse: muito obrigado, Jesus. E pum, Jesus olhou para ele, né? E aí? Hoje, se acontecesse para você, para onde iria a sua alma? Aleluia, Deus! Se preocupa com isso, irmãos.
Porque Jesus ele veio para nos buscar, para salvar a nossa alma. Muita gente está apegada com esse mundo aqui, está achando que a solução está na política, está achando que a solução está no dinheiro, está na casa, está no carro. Não, isso aí é passageiro. O seu foco tem que ser a salvação da sua alma, da sua casa. Glória a Deus! Palmas bem alegre atrás de Deus. A frase mais alegre, palmas atrás de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé. Glória a Deus. Pastor, pode tirar o pulso. Glória a Deus. Sempre faz irmãos, pastor está fora de explicar algo, mas quem está me ouvindo, glória a Deus. Quando a gente for cantar o hino que a gente trocou passar, nós vamos estar louvando o hino presente da árvore. Aí você vai esperar, você vai cantar junto comigo até eu voltar aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você vai cantar, você não vai parar de cantar não. Por isso que eu já parei mais cedo. Porque a gente vai esperar uns pelos outros. Aí quando eu chegar aqui com a bandeja, colocar aqui em cima, aí a gente vai orar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É igual um ônibus aqui, cara. Não pode vir na frente e deixar os outros para trás. Amém? Já vou passar isso, tá? Calma, estou só explicando para vocês entenderem. Vai ser mais abençoado ainda. Todo mundo louvando, todo mundo cantando. Né? Aí quando eu voltar, a gente vai dar um prazo para você orar, para você apresentar a sua vida. Aí depois a gente vai participar do pão. Vão todo mundo levantar, parece bobagem, mas é uma